Pessoal, olha que bacana esse armário de banheiro que eu fiz. Olha só, se eu contar pra vocês que dá pra fazer ele com sobra de material, vocês vão acreditar? Pois é. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que vocês vão entender aí o passo a passo de como eu fiz esse armário aqui. E se não é inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força e bora pro vídeo aprender. Então, pessoal, tá aqui, tá? As peças do nosso armário de banheiro. Eu já coloquei borda. Ó, pode ver o acabamento aqui, coloquei uma borda madeirada, para ficar um pouquinho diferente e dar um contraste do branco. Tá? Essas peças aqui, elas são as peças laterais, tá? Vou parar aqui. São as duas peças aí laterais. Na verdade, a gente tem 3 peças. Essa daqui, eu engrossei ela, vou explicar por quê. Eu coloquei 2 MDF, tá vendo? Um colado no outro, porque essa aqui vai ser essa lateral que vai ficar colada na parede. Como eu vou colocar uma porta aqui, né? Vocês vão ver depois, ela vai abrir para cá, ela vai ter um espelho. Então, para esse espelho não encostar na parede, eu tive que engrossar. Tá? Aí eu coloquei uma fita aqui mais grossa para dar esse acabamento. Beleza? E essa parte aqui, essas duas partes aqui, são a parte de baixo e a parte do teto. Beleza? Então, vou fazer a montagem. Lembrando que no meu primeiro vídeo lá do canal eu ensino a colocar a borda, tá? A filetar e a lixar essa borda aqui e dar o acabamento. E também tem um outro vídeo meu lá, que eu vou deixar todos eles aqui na descrição, que é onde eu ensino a cortar as peças com a mesma medida. Vocês vão ver aqui que elas têm a mesma medida aí na largura e também no seu comprimento. Ó. Essas peças aqui têm o mesmo comprimento e essas duas aqui também têm o mesmo comprimento. São as bases e essas aqui são as laterais. Tá? Ó. Vou vocês aqui. Cortei com 12, ó, com 12 centímetros. Essa aqui é uma medida aí ideal para a gente poder fazer esse tipo de armário suspenso aí de banheiro. Lembrando que eu coloquei o acabamento aqui, tá, nessa lateral aqui da base do teto. Por quê? Porque eu vou colocar a peça por cima. Então vamos lá, pessoal, ó, a gente vai precisar aí, tá, de uma parafusadeira e furadeira, tá? Vou usar essa aqui da Makita, que também tem um vídeo meu que eu vou deixar no card também aqui na descrição, onde eu mostro aí o teste de fogo que ela passou, tá? Pra gente poder furar, e também a gente vai usar uma máquina aí para poder parafusar. Essa daqui a gente vai usar para parafusar, que é a máquina da Hammer, tá? Também tem um vídeo dela lá que eu vou deixar aí na descrição, vou mostrando aí como que ela funciona. É uma máquina aí de um ótimo custo-benefício, que vai te atender aí no seu dia a dia aí como uma segunda opção de máquina, beleza? Então toda vez que você colocar uma peça por cima, tá? Desse jeito aqui que eu estou fazendo, você tem que colocar o acabamento aqui, tá? Ou se você fizer pela lateral, aí você não precisa de colocar o acabamento na lateral, né? Aí você parafusa por aqui, aí você coloca depois o tapa-furo. Mas você vai ter que colocar o acabamento aqui por baixo. Então eu prefiro fazer desse jeito aqui porque eu acredito que dá mais resistência na peça fazendo ela por cima assim, beleza? Então vamos parafusar essa lateral. O parafuso que eu utilizo é esse aqui, ó, o 3540. Vou colocar agora essa lateral aqui, que é a lateral mais grossa, que eu falei que vai ficar pro lado da parede, onde vai ter a porta. Ah, presta atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Nunca furar aqui, tá? Nesse meio. E, vai perder um pouco da resistência, porque elas estão coladas. Então, na hora de quando for acontecer isso, parafusa como se estivesse pegando apenas esse primeiro MDF aqui, ó. Mas vou mostrar pra vocês a peça que eu uso, essa daqui, tá? Ó, que eu uso pra poder escariar. Vou deixar a outra máquina aqui, pessoal. Vou colocar. Depois tem até que fazer um vídeo dela, que é uma máquina muito boa, da Lit, tá? Tem me atendido aí também como uma segunda, terceira opção. Vale a pena, tá? Mas esse aqui é papo para outro vídeo. Vamos lá.
ver. Esse espaço aqui, galera, ó, tá com 26 centímetros, beleza? Deixa essa porta aqui um pouco maior, tá com 32. Aí, pessoal, eu cortei essas galgas aqui, tá vendo? Ó. Pra poder ter a medida certinho, tá? Aí eu faço desse jeito aqui, ó. Coloquei uma aqui embaixo. Vou colocar a outra aqui em cima. Coloca a outra aqui em cima, tá? Pra poder parafusar aí na medida certinho. Eu tenho o esquadro certo dessa lateral que vocês estão vendo. Está montada aí a nossa estrutura. Aqui eu vou colocar duas prateleiras e aqui também duas prateleiras e depois a nossa portinha aí. E claro, fazer o fundo para ele, né? Pessoal, agora eu vou fazer aqui a altura para a gente colocar as prateleiras, beleza? Vou definir elas nessa medida aqui, ó. Tá? Praticamente aqui uns 17 centímetros. Para a gente colocar esse pitãozinho aqui, ó. Eu utilizo esse parafuso aqui, ó, que é o 4x16, tá? Pequenininho que não vaza. Aqui você não precisa de furar. Eu apoio aqui em cima aqui, ó. E já faz parafusar. Só com a pressão, só na mão. Pessoal, aqui agora vou cortar o fundo, tá? Tá a medida que tá dando 64,4, mas eu vou cortar ele um pouquinho menor. Eu vou cortar com 58,5. Então, medida 63,7 por 58,5, beleza?
Agora vamos fazer a porta. Ó, o vão aqui por dentro eu tenho 32,3 por dentro, beleza? Então eu posso fazer essa porta aí da seguinte maneira, ó. Aqui eu vou deixar passando 1 centímetro, tá? Eu gosto de fazer assim, deixo passar 1 centímetro pro lado de cá, que vai ficar dobradiço aqui. E pra cá eu posso deixar passando aqui também 1 centímetro, já que não vai ter porta pra cá. Então, ó, deixa um aqui e um aqui, eu vou ficar com um total de 34 centímetros, tá? Então eu posso fazer essa porta com 34 centímetros de frente. E a altura dela, o que acontece? Como isso aqui é um armário que vai espelho, tá? Só a câmera para trás aqui. Como vai um espelho aqui, pessoal, eu tenho que deixar ela passando um pouquinho para baixo, tá? Geralmente a gente deixa o tamanho do vão aqui, por exemplo. Ó, eu tenho aqui um total de praticamente 59 de altura. Então eu deixo meio centímetro aqui para cima e deixo meio centímetro aqui na parte de cima para baixo. Mas como aqui a porta vai espelho, eu preciso deixar passando meio centímetro para baixo, tá? Aí é o contrário. Então eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Justamente a pessoa passar a mão assim e puxar a porta, tá? Então eu vou fazer ela, posso fazer ela com 59, tá? Vou fazer essa porta com 59, beleza? Ela vai ter 59 de altura por 34 de frente. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço as minhas portas aqui, tá? Com dobradiça. Então, depois eu vou gravar um outro vídeo explicando melhor, com 2 portas, né? Que eu vou fazer com uma só. Mas já vai dar para vocês entenderem, ó. Eu uso esse recurso aqui, tá? Essa ferramenta aqui, que eu vou também disponibilizar o link para vocês comprarem aí no Mercado Livre, tá? E eu apoio a minha parafusadeira aqui, ó. Tá? Parafusadeira não, desculpa, a minha furadeira, tá? Com essa broca aqui, ó. E essa aqui é a broca certa, tá? Ó, pra gente poder fazer o furo de dobradiça caneco, tá? Aí eu já deixei ela reguladinha no esquema ali. E aqui, ó, eu dou 10 centímetros, tá vendo? Já marquei aqui. E tá marcado ali também, ó. 10 centímetros. Então tá aí, tá? Furinho da dobradiça caneca. Agora eu vou colocar a dobradiça. Agora eu vou colocar a dobradiça aqui. Então, pessoal, eu vou utilizar essa aqui, tá? Ó. Dobradiça com amortecimento, ó. Ela vai fechando sozinho, tá? Pra gente poder colocar aí. Esse procedimento que eu fiz aqui é o seguinte. Eu gosto de deixar esse parafuso um pouquinho mais aqui no meio, tá? Pra gente poder ter uma regulagem melhor dessa peça. Então, ó, eu chego lá mais aqui pro meio, ó, meio certinho aqui, depois eu aperto, tá? Para você que está iniciando, você coloca aqui o squad aqui e acerta ela por aqui. Não tem segredo também não. Beleza? Não precisa furar, aqui você pode ir direto. Quando é aqui, ó, você tem que furar. Quando for assim, não precisa de furar não. Pode virar. Não fura também aí. Pronto, ó. Porta tá praticamente pronto. Agora a gente vai testar ela lá. Vou explicar para vocês de novo aí, ó. Vou deixar ela passando aqui um pouquinho para cerca de pelo menos aí meio centímetro. Tá? Aí o que eu faço, ó, para poder marcar? Tá marcado aqui e aqui, ó. Agora eu vou dar um furinho ali no centro. Segurou.
Cuidado para não tombar. Né? Costa aqui, ó. Vem por aqui, puxa por baixo, tá vendo, gente? Ó. Consigo abrir ela tranquilo. Depois eu mando ela fechar. Ela vai fechar sozinha. Agora eu vou colocar o acabamento aqui e tá pronto o nosso armário. Tá aí, pessoal, o armário tá com a porta pronta no lugar, ó. Funcionando no esquema. Prontinho, prontinho. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Beleza? Ó, porta fechando direitinho, tá? Agora vamos ver ele instalado lá na casa do cliente, beleza? Bora!